Sejam bem-vindos a mais um Yelcast, é do Piauí para o mundo. Hoje o Kilson Jones tá baleado de novo, tá fazendo exames, mas volta no próximo episódio aí com a gente. A gente continua nessa sequência aqui no Yelcast. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do Yelcast, do Piauí para o mundo. Convido você a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, dar o like, o que é muito importante para que o YouTube entenda cada vez mais que você quer cada vez mais vezes consumir o nosso conteúdo aqui, que é diverso no Yelcast. Uma hora a gente fala de política, outra hora a gente está falando de Moçambique, outra hora a gente está falando de polícia, enfim. É um podcast generalista para todos os gostos e públicos, né? Bom, se inscreva no canal, ativa o sininho, dá o like, é muito importante, tá legal? Essa série de episódios que a gente está fazendo é trazendo pré-candidatos a prefeituras aqui do nosso estado do Piauí, para que cada vez mais você possa ter o poder de discernimento, de escolha, conhecer um pouco mais sobre esses candidatos, né? Antes, se você consome qualquer um desses patrocinadores, desses serviços que aqui atrás aparece, por exemplo, política, agora você vai precisar de material impresso, gráfica GSJ, é a melhor do Brasil, na minha opinião, a melhor do Brasil. Então aproveita, por gentileza, e dá essa moral pra gente, é eles que nos ajudam aqui a fazer o nosso programa, tá legal? O Yelcast. Lembrando que o Yelcast é feito na Estação I, Estúdios Criativos, é o maior ecossistema digital do Brasil. Hoje a gente vai dar uma passeada por São Pedro do Piauí. A gente vai conhecer um pouquinho mais da história de vida de uma mulher batalhadora, empreendedora e política. Aliás, cada vez mais mulheres na política, por favor. Mulher, ela tem um dom especial que é de cuidar de gente. E mulher cuida melhor do que todo mundo, né? Pelo menos melhor do que homem, muito mais. E isso é importante a gente falar, porque mulher naturalmente ela é uma grande cuidadora, paciência, resolver problemas. O homem consegue resolver um problema de cada vez, mulher consegue resolver 10 ao mesmo tempo. Uma salva de palmas para Nádia Barbosa de Alencar dos Reis. Tudo bom? Tudo bem, Seja Edson. bem-vinda. Obrigada. E aí, tá tranquila, Tranquila, preparada e preparada querendo? e querendo. Cara, ela é natural de 28 de outubro de 1972, novíssima, né? Na cidade de Pedro II, Piauí. São Pedro. São Pedro, perdão. São Pedro do Piauí, me corrija. Ela é filha de José Pires de Alencar e de Alice Barbosa de Alencar. Empresária, casada e mãe de 3 filhos. A gente começa sempre no Yelcast perguntando assim, quem é Nádia Barbosa de Alencar dos Reis? Ela é filha de quem? Irmã de quem? Conta um pouco dessa história. E Edson, eu sou ali da comunidade São José, né? Sou filha de Alice Barbosa de Alencar e José Pires de Alencar, né? São 2 pessoas maravilhosas, né? Meu pai e minha mãe, né? Eles trabalhavam com o quê? Eles eram agricultor, né? Trabalhavam de roça nessa comunidade de São José. Lá até chama pelo um nomezinho, né, de isca, isca. Geralmente, quando a gente estudava na cidade vizinha, o povo perguntava: "Você vai para onde?" A gente: "Pra isca", né. Era essa a termologia que É, a usavam. terminologia que eu usava, né. Tem outros que não gostam até que chame isca, é povoado São José. Mas já acostumei desde novinha, né, quando a gente vinha da escola, que a gente pedia até o cobrador do ônibus para parar, a gente pedia: "Para aí nas iscas", ele já sabia onde era as iscas. E aí, seu pai é agricultor, sua mãe é agricultora. Você é a mais velha? Não, eu sou a caçula. Ah, foi bem tratada. Na época já tinha energia elétrica? Já, Já tinha. já. Assim, bem quando eu ainda era mais criança, não tinha, né, mas aí depois, em 70, acho que 72, 73, acho que colocaram a energia. Quando eu me entendi, já tinha a energia, Você tem né. memórias afetivas daquela época, assim? Qual é o tipo de Bem memória? novinha, tipo, o pai saindo para trabalhar, quem cuidava era o irmão ou era a mãe? Sim, o pai saía, a mãe ficava em casa fazendo comida para os trabalhadores, né. E aí a gente ficava junto com ela e depois ia deixar comida para os trabalhadores da roça, né, que ele levava comida para os trabalhador. Às vezes os trabalhador vinha da roça, que ele plantava muito milho, feijão, arroz, né. São quantos irmãos lá? Nós éramos 13, Hã? 13 irmãos. Você é a mais nova Eu de sou a 13? mais nova. Aí faleceram, né, faleceram meu irmão, uma irmã nova, 14 anos, Hã. nessa época eu tinha 5 anos, né. Faleceu de quê? Ela faleceu, ela deu uma dor na perna, aí
foi diagnosticado com apendicite, né? E aí depois, não sei, foi mais 2 processos cirúrgicos, não sei qual foi o problema, eu sei que ela chegou a falecer. E aí lá, hoje em dias, nós temos 9 irmãos, né, que faleceu mais uns 2. E aí nossa família hoje são 9 irmãos, 48 netos e 46 bisnetos. A família Não, é repete aí grande. para mim, por favor. 48 netos e Não, 40 peraí, são 9 irmãos. 9 irmãos vivos, né? Aham. E 48 netos e 46 Aí bisnetos. já dá para eleger um vereador, só essa família aí. A família é grande, a família dos Tinha, Alencar, né? tem político na família? Meu pai, na época que político não tinha ordenado, acho que naquela época de 70, acho que 69, era que mais assim, status político, né? Uhum. Ele foi vereador, né? Foi suplente de vereador. E aí ficou um período. Aí quando foi, acho que 89, se não me engano, eu não acompanhava bem política, né, Edson? No- Eu não tinha esse acompanhamento político, né? E aí meu irmão Chiquinho, que hoje também falecido, né? Ele também foi candidato a vereador, 2 mandatos, né? E aí Se elegeu? se elegeu, sim, 2 mandatos. E aí com o passar do tempo, ele saiu da política e eu entrei. Parece que a Bom, política vai pro sangue, vai para o né? sangue, não tem jeito. Mas vamos lá. Nessa época, como mais nova, já tinha educação lá na localidade, na região? Tinha sim. Só porque nosso pai, sempre ele colocava a gente na escola em Água Branca, né? Naquela época, não sei assim, ele sempre colocou os mais novos na cidade de Água Branca e os mais velhos estudavam em São Pedro, né? E a gente, depois que nós saímos do colégio de Água Branca, a gente foi estudar em Teresina. Viemos estudar aqui em Teresina. Seu pai já estava um pouco melhor financeiramente nessa época? Já, apesar que a mãe disse que a política deixou ele um pouco desgastado, né? Era comerciante, termina tendo um desgaste mesmo, Sem né? sombra de dúvida. Que Mas a política resolveu investir na consome. educação de Sim, vocês. Você veio resolveu para cá sim. com quantos anos? Eu vim para cá, eu tinha 15 15 anos. anos já. 15 Até anos. 15 anos foi uma juventude normal, tranquila. Tranquila, né? Tinha aptidão por algo, assim, pensava em fazer o quê com 15 anos E eu ali? disse, com 15 anos, na realidade, quando eu cheguei aqui para estudar, 15 anos você não sabe muito o que é que vai a fazer, gente né? não sabe, não tem muita escolha. Eu apenas fiquei também aqui concorrendo concursos, né, de beleza na época, né? Olha, Na época concorri aqui Miss de Bairros, né? E até concorri no tempo em Timon também, naquele aí programa. é inédito, né? Ninguém sabia disso aí. É verdade, naquele programa daquele que faleceu, como era o nome que tinha em Timon? Qual era a turma? Era Tony Adaltos, Don- Donizete Adaltos. Donizete Adalto, que era na rede, não Era, era TV Meu Norte à época. era. Aí eu fiz esse desfile lá, ganhei o concurso, né? E aí foi indo, até quando eu fiquei trabalhando mesmo, fui encarar a questão de trabalhar na distribuidora do meu irmão, né, do Barbosa. Você começou com quantos anos de Eu trabalho? comecei com 16 anos, comecei a aprender lá recepcionista, depois fui aprender na parte de datilografar, que não tinha parte de computador nessa época, Uhum. não tinha, né? Aí fui aprendendo a fazer licitações, né? E fui trabalhar na área de medicamentos. Glória a Deus que eu aprendi bastante. Ficou quanto tempo lá? Eu fiquei 12 anos 12 trabalhando, anos. 12 Aprendendo anos. tudo como funciona. Era Tudo. distribuidora de medicamentos à época. Medicamentos materiais hospitalar. Vendia muito para a região aqui do Piauí e Maranhão. Aí lá aprendeu, foi uma grande escola. Foi uma grande escola. Também trabalhei numa farmácia há 1 ano, né? Outra escola grande, porque eu não tinha folga, era de domingo a domingo, né? Sério? Mas como queria casar, tive que ralar bastante, né? Para É. poder ganhar o sustento, para poder Você casar, casou com né? quantos anos? Eu casei com 21 anos. É, nova, né? Nova. Conheceu o namorado novo também? Conheci meu marido, eu tinha, por evidência, eu conheci meu marido num comício, Teresina, no Disseu. Eu disse, olha aí o destino. Os dois, Política. política. Parece que tem que estar mesmo entrosado nessa política, É. né? Ou querendo ou não querendo, né? Mas tudo na vida eu acho que é um aprendizado, Edson. Eu tenho aprendido muito, graças a Deus, né? Agradeço a Deus por dar coragem, né? Porque é um ramo, assim, que a gente tem que ter mesmo. Predominantemente masculino. É verdade. Infelizmente, né? Realmente é masculino mesmo. Às vezes não acha que a mulher tem essa potencialidade, né? Que Essa nós, capacidade, né? essa capacidade, potencialidade que nós temos, né? E eu tenho sustentado aí essa denominação dessa luta, né? Precisamos de mais mulheres aguerridas, né? Que eu acho que nós não nascemos sabendo e tudo na vida é um aprendizado. A cada dia, a cada momento você aprende algo novo. Então, assim,
A gente, na política, tem aprendido bastante, né? Comportamento de pessoa. Logo na política, a gente tem que saber ser até, como é que se diz, da parte de assistência social, ser psicóloga, Não, ser tem que ser advogada, tudo, não tem que tem ser jeito. tudo. E essa relação com o São Pedro do Piauí ainda continuava muito forte, né? De carinho, de amor. Na realidade, eu comecei um espaço, quando eu vim. Perdão, aí eu fui morar em Imperatriz, né? Casou? Casei, meu irmão abriu uma empresa de medicamento Imperatriz, voltei, né? E aí fui para São Pedro, né? E aí comecei a abrir esse balneário, esse espaço. Aí, de repente, teve um Ah, foi rápido convite. assim? Foi. Quanto tempo para abrir lá o balneário? Que é o Balneário, Aqua Green Park. balneário eu comecei a abrir ele em 2000, né? Comecei a fazer a limpeza lá de um terreno, só mesmo para meu marido se divertir lá com a cachaça. De repente, eu tive uma visão de fazer um empreendimento, né? Fiz um lançamento, né? Que era para ser um parque de entretenimento, né? Com vendendo ações, mas contratei lá um marqueteiro. Na hora das ações, você sabe que cidade pequena o povo não quer projeto de papel, o povo quer estrutura mesmo. Uhum. E aí, de repente, deixei esse projeto de arquitetura e fui fazer mesmo natural. Comecei a trabalhar. Hoje nós temos um espaço, graças a Deus, humilde, mas bem visitado, bem conhecido, na região do Médio Parnaíba. Lá tem tudo, né? Lá tem tudo, graças a Deus. Tem Humildemente, mas pesca e pague. agora o Pesque Pague a gente está ativando, porque foi colocado uns alevinos e de tilápia, e ele contamina muito os tanques. Aí tem que fazer a limpeza para colocar novamente os tambaqui, né? Porque É a um, tilápia é uma outra grande paixão sua? grande. É, né? Logo, eu gosto mesmo da parte rural, né? Da parte mesmo que a gente tem contato com a natureza. Tanto como eu e meus filhos, meu esposo, sempre a gente gosta mesmo da natureza. E depois que eu me tornei política, optei em ficar no balneário e fui morar também lá nessa comunidade, E né? aí, como é que surgiu a política na sua vida, Nádia? A política, depois que eu peguei o conhecimento ali com o balneário, comecei meus trabalhos, e aí eu tive um convite do doutor Matias, que é um cirurgião bucomaxilar, que foi até gestor em 2008. Ele entrou, aliás, perdão, ele foi 2012. Ele ganhou 2009 numa suplementar e até 2012, o doutor Matias. Aí ele me fez o convite em 2008 para me preencher a questão das cotas femininas, Vai né? lá, você vai ser eleita. Não, mas assim, eu não tinha o conhecimento, não vou negar, não tinha o conhecimento da minha cidade, tanto urbana como área rural. Até então, 2008, eu trabalhei mais a área urbana, né? Não conhecia a zona rural. Quando foi nessa suplementar 2009, comecei a abranger a zona rural. Começou a estudar mais sobre a cidade. Comecei mais a estudar, comecei mais a ter conhecimento com o povo. E aí me deu assim, sempre como eu trabalhei a parte de medicamento, e aí eu gostei de abranger a parte mesmo de saúde, né? Que encaixou também, eu tenho muita simpatia pela saúde, gosto mesmo de cuidar. E como tinha muito conhecimento por tanto tempo trabalhando com distribuidora, você E conseguia desenvolver melhor, né? consegui desenvolver a parte de saúde. E fiquei dando meu assistencialismo, né? E quando foi em 2008, fui a primeira vez pré-candidata, não tive êxito, tirei 191 votos, Mas já ficou né? feliz? Fiquei feliz. Por quê? Porque o povo não tinha conhecimento nada, nem a nada com o povo, né? Às vezes tem pessoas que vão a primeira vez que não atinge nem um potencial de 50 ou 30 votos, mesmo sem ninguém me conhecer, sem eu conhecer o povo, sem eu também saber os caminhos para poder prestar serviço, ainda consegui um êxito de 191. Fiquei feliz. Aí não, agora na próxima eu vou pra Aí cima. ficaram um pouco esnobando da Nádia Alencar, né? Que a Nádia não tinha potencial, que a Nádia era isso e aquilo. Aí eu disse, vou me encorajar mais ainda. E está na mão de Deus. E aí continuei meus trabalhos no socialismo lá e consegui êxito 2012, tirei 533 votos. Quase você triplica a quantidade de votos que você teve na primeira. E Na sem primeira. mandato, né? E sem mandato. Como é esse tipo de Justamente. trabalho que você fez nesses 4 anos? E, Edson, eu acho assim que nosso povo, a gente, às vezes tem pessoas que dizem que na política nós temos que agir muito com a razão e não com o coração. Mas eu sou aquele tipo de pessoas que eu gosto de agir com o coração. Até mesmo porque hoje tem muitas pessoas que a gente se envolve mesmo no seu cotidiano, né? Eu gosto de dar bastante atenção ao eleitor, gosto mesmo, já é de mim, da minha pessoa. Não gosto de ser aquele tipo de pessoa só que precisar e depois
passar os 4 anos, depois retornar. Eu Só sempre não sumir, né? não sumi. Aí fiquei dando assistencialismo os 4 anos e por isso que meu êxito foi maior. 591. Aí 500, 500, 535, né? é, Aí você conseguiu a reeleição. consegui a reeleição em 2016 por 496 votos. Muito feliz também, porque eu estava concorrendo com 2 candidatos fortes, que era apoiado pelo gestor, né, pelo vice-prefeito, e outro que era também da secretário e tinha uma Ô, Nádia, uma dúvida. Todas essas tuas eleições você estava na oposição? estava na oposição, Estava no sempre sol. oposição. Mas 2016, eu tive um convite do gestor, Raimundo Ferreira, né? E aí eu passei para ele com 1 ano e pouco eu passei para o lado dele, porque Matias disse que não ia mais ficar participando de política, em São Pedro. Aí, como foi o primeiro mandato, eu tive que passar para lá para ter a continuação, né, de Uhum. mandatos, não ficar sem o grupo. E aí continuou nessa sequência. E, de repente, você se vê com a possibilidade de ser candidato ao majoritário, que é uma decisão difícil também, né? Você deixar uma vereança quase que certa de reeleição, pelo trabalho executado, para tentar voos mais Verdade. altos. O que é que Verdade. falavam? Foi um desafio, até mesmo porque a cidade pequena, né, tinha vários concorrentes. E meu nome, já 2016, como vereança, aparecia numa porcentagem que é elevada, né? Eu aparecia com 20 pontos para vereador, né? Com isso foi nascendo a ideia também de colocar o nome, até mesmo porque já tinha a parte de Raimundo Ferreira, que disse que não ia mais pleitear a política majoritária, que dava apoio, aí eu disse, não, pois já que meu nome tem uma porcentagem, tem essa avaliação, tem essa aprovação do povo, então vou ter um desafio maior, né? Uhum. Aí sustentei a parte de ser pré-candidata à majoritária, né? Foi por qual partido primeiro? Primeiro que eu entrei na política Ah, foi o PDT. e agora na primeira para prefeita? A prefeita foi o republicano. 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 E o que é que falava quando você disse, não, eu vou ser candidato a prefeita? Não, falava normal, né? Que até que mais atrás tinha chance, depois a chance diminuiu porque o grupo ficou pequeno, né? Mas eu acho que a gente tem que ter o desafio. A gente tem que ter a Você ficou contra coragem todo mundo lá. contra todo mundo, Aliás, né? todo mundo contra você. Todo mundo contra mim, né? A oposição ficou 2 grupos separados, né? Que ficou eu e a doutora Rosângela, né? A oposição ficou 2 e já assim favoreceu mais a situação também. Mas assim, é igual eu frisei no início, é uma experiência, nós temos que passar por isso, né? Aprendeu muito, né? Aprendi muito, E você vai agora para um novo desafio, que é maior ainda, né? Mas verdade, pela primeira vez com a oposição toda unida, né? Com um único verdade. objetivo. Você como pré-candidata à prefeitura de São Pedro do Piauí. O porquê dessa decisão? Porque a cidade não está bem administrada, a cidade está na UTI, vamos dizer assim. Me explica um pouco sobre isso. Não, Edson, não é porque a cidade está na UTI, até mesmo porque eu acho que quando a gente tem que participar de um lado, a gente tem que ter essa sabedoria, essa compreensão e lutar por um objetivo, né? Desde então que eu lancei 2020, eu não poderia apagar, né, esse objetivo de luta. Então, de lá para cá, meu nome sempre manteve numa posição de porcentagem até que bem aprovada pelo povo, né? E aí eu estou sustentando esse nome, já também para essa concorrência que você falou, já tivemos essa união de oposição, né? O que é muito bom, né? Que é muito bom, porque a gente também concorrer brigando já com 2, já fica meio difícil. E aí eu acho que Deus prosperar, e aí o povo é quem dá a sua avaliação. Mas assim, o que é que dá para fazer melhor do que está hoje na gestão? Eu acho que precisamos melhorar a saúde, né? Buscar mais especialidade, né, para a nossa cidade, porque essa área é muito carente de especialidade. Precisamos melhorar também um pouco a educação. Você sabe que nem todos fazem 100%, né? Sempre tem algo a desejar. E aí a gente está trabalhando dentro da cidade, buscando junto com o povo, com a satisfação, o que está precisando melhorar, o que a gente tem que buscar para também implantar, trabalhar as políticas públicas do município. E eu acho que tem muitas coisas para a gente melhorar. Essa possibilidade, por exemplo, de ter uma boa relação, por exemplo, com deputados estaduais, federais, com o próprio governador, pode te ajudar a levar mais a São Com Pedro? certeza. Hoje, igual eu encarei uma campanha 2020
quando eu fui vereança, o pessoal falava assim: essa vereadora não trouxe nenhum projeto para São Pedro do Piauí. Na realidade, eu não levei, né? Mas a partir do momento que conheci nosso deputado Vinícius, nosso deputado doutor Francisco, né? Já colocaram emenda para nossa cidade. Isso aí, às vezes tem pessoas que dizem: ah, mas um calçamento, um asfalto, não elege ninguém, não elege. Mas aí é um esforço que você buscou para o bem-estar do povo da cidade, né, da rua, daqueles moradores. E eu acho que não é questão de pessoa só buscar achar que Vangara voto, mas tem que ter o bem-estar do povo. Então, assim, eu acho que calçamentos, emendas, nós precisamos mostrar trabalho. E na cidade hoje a gente tem trabalho a mostrar, e nossos deputados hoje são deputados mesmo fortes, né, que realmente se preocupam com seus municípios, né, com bem-estar, e eles hoje estão me ajudando. Eu agradeço muito os 2 deputados e nosso governador hoje, que é um homem sério, um homem forte, né, e ele também tem contribuído bastante para a gente sustentar essa posição. E é interessante falar sobre esse alinhamento, porque geralmente municípios, como São Pedro do Piauí, eles são carentes de investimentos, de grandes investimentos, né? Verdade. Com o dinheiro só da prefeitura, você não consegue Não fazer muita consegue coisa, né? administrar. Você tem o básico ali para pagar a folha, para fazer isso, para fazer aquilo, mas no geral, no grande, tem que ser emenda de deputado estadual, deputado certeza. federal e o aval do E a governador, aval né? do governador, com Isso você certeza. consegue fazer lá? Com certeza. Hoje eu posso dizer que tem o apoio do nosso governador, né? Até mesmo porque eu sempre trabalhei, como é que se diz, com respeito. E hoje a gente também tem essa avaliação. E hoje o governador também, cidade de São Pedro do Piauí, é prioridade para eles. Isso é bom, viu, São Pedro? Porque ter uma voz que consiga dialogar com esses poderes e conseguir, você já levou, inclusive, obras para lá, né? Com certeza, nós temos obras de calçamento, né? Tem uns que já estão fazendo pela nossa emenda federal, doutor Francisco, e temos também obras de calçamento para chegar agora do nosso governo Rafael, e também asfalto na cidade. Tá preparada? Preparada. Caminhado, comprou quantos tênis já para caminhar na cidade? Eu, Edson, na eleição passada, acho que eu quebrei uns 5 pares de sandália, mas, mas assim, preparada, botar mesmo o chinelo, né? Já que aí sandália quebra, bota o chinelinho E vai mesmo. cair para dentro E mesmo. cair na roça mesmo, né, lá nas comunidades, na zona urbana, e trabalhar. E trabalhar com respeito, com dignidade, né? E buscar o bem a todos. Se você pudesse olhar para essa câmera aqui e deixar assim, essa bem aqui, ó, e Isso. deixar um recado para o povo de São Pedro do Piauí, qual era a mensagem que você deixaria? Eu deixaria para o povo de São Pedro que vocês vão escolher uma pré-candidata determinada, com coragem, e que vai lutar para buscar melhorias para nosso São Pedro. Se tá bom, nós vamos melhorar mais. Mais e mais? Mais e mais. Aê! Essa é Nádia Barbosa de Alencar dos Reis. Boa sorte nessa empreitada. Obrigada, Espero Edson. que tenha muito êxito. Eu acho muito bonita a história de mulheres empreendedoras que batalham, que além de ser empreendedora, é mãe, é política, tem que se virar de todos os jeitos. Super mãe, né? Porque tenho 3 filhos hoje jovens, né? Que às vezes dá até mais trabalho do que quando é criança. São quantos lá? São 3, 2 homens e uma mulher. 2 homens e uma mulher. Quem que dá mais trabalho? Graças a Deus, meus filhos são comportados, né? Mas nenhum dos 3 me der trabalho. Graças a São Deus. filhos excelentes, né? Eu mais meu esposo, a gente trabalha numa dinâmica de respeito. Nós somos um casal que nunca brigamos. E quando a gente começava assim, até meio que discutir um pouco, eles diziam: mãe, pai, nós nunca ouvimos vocês brigando, a gente... Vamos brigar agora? Vamos brigar. Não tem sentido. Eles Verdade. gostam de política? Eles gostam de política, né? Eles gostam. Tem que acompanhar, né? Não tem jeito, Não né? tem jeito. Porque política toma muito tempo da Toma família, né? Não tempo. tem... Na realidade, a gente, às vezes, deixa os afazeres de casa, do nosso comércio, para poder dedicar à política. Mas é uma paixão, na verdade. Quando entra no sangue, é muito difícil sair, né? Não É tem verdade. jeito. Boa sorte, viu? Que Deus... Gostou da Obrigada. estação? Foi bem tratada? Gostei, bem tratada, graças a Deus. É igual eu falei, é buscando aprendizado, né? É buscando desenrolar as coisas da vida. Mas E vem uma campanha linda aí, viu? Vem, Vem uma verdade. campanha muito bonita, muito pé no chão, de muito pedido, né? Eu estou encorajada, até mesmo porque depois que a gente passa por vários processos, a gente tem que estar ali, colocar nosso, como é que se diz, nosso emocional no controle. Como a gente fala no interior, criou couro grosso. Criou couro grosso. Não é verdade? Pode bater. E eu sou aquele tipo de pessoa que eu acho bom quando eles batem em cima da Nádia. Porque não tem o que bater, eles têm que inventar. Né? Então pode bater. Quanto mais bate, eu
tem Mais coragem. crédito, é que nem massa de pão. É. Obrigado, viu, Nádia? Seja sempre bem-vinda. A gente vai bater mais papos durante a eleição até o final aí, se assim Deus permitir. Bom, quero te agradecer por nos assistir até agora. Aqui em cima, nesse card, vai ter um próximo episódio, seja maratona aí. Se quer mulher empreendedora, vale a pena conhecer essa história, tá bom? E é o Cast do Piauí para o Mundo.